Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Olha só, a nossa videoaula de hoje é para falar, para que você conheça tudo que for necessário aí na matemática sobre polígonos. Legal? O nome é meio complicado, né? Vamos lá, polígono, o que será que é isso, né? Então, o nosso objetivo hoje é mostrar para você o que é o polígono e quais são as suas características e classificações. Olha só, polígono, um conceito simplificado, diz que é uma figura geométrica que pertence ao mesmo plano. Por exemplo, se eu fizer aqui uma espécie de um cubo, olha lá, o cubo ele é uma figura tridimensional, não é? Então, o cubo ele não é um polígono, tá certo? Porque ele é tridimensional, ele tem altura, largura, né? Ele tem comprimento, tá certo? Então, como ele tem mais de um plano, ele não é considerado um polígono. Agora, ele é formado por polígonos, né? Olha aqui, ó. Esse retângulo, por exemplo, ó, ele é um polígono, porque ele está no mesmo plano, né? Ele não tem mais do que uma dimensão aí. Tá legal? Bom, então, voltando à definição de conceito, né? São figuras geométricas que pertencem ao mesmo plano. Disse aqui que o cubo não é, porque ele tem mais que uma dimensão. Ele pertence a mais de um plano. Quais são as principais características de um polígono? Eles são formados, eles são formados por segmentos de reta. Você lembra, né? O segmento de reta, ele tem que ter um começo e um fim. Olha lá, todos os polígonos são formados por segmentos de reta, onde ela tem um começo e um fim. Isso aqui é um segmento de reta, ok? Então os polígonos são formados por segmentos de reta. Vamos até colocar aqui em cima, né? Olha lá, ó. Tem começo e tem fim. Esse aqui é um segmento, é um pedaço da reta. Um pedaço que você consegue identificar o início e o fim dela, ok? Então esse é o segmento aí. Os segmentos de reta não podem se cruzar. Então, esses segmentos de reta, quando você for construir ou desenhar um polígono, não pode haver cruzamento. Aqui, ó. Esse aqui é um segmento de reta que tem começo e fim. Outro segmento de reta com começo e fim. Estão se cruzando. Não podem se cruzar. Tá legal? Outra característica, a figura deve ser fechada. Então, aqui, ó. Esse segmento de reta está aberto, né? Então, ela tem que ser fechada. Ó, nesse caso aqui, já não vai ser um polígono porque está se cruzando, né? E diz que não pode se cruzar, ó. Então, a figura tem que ser fechada. Por exemplo, essa figura, ó lá, ela foi construída só com um segmento de retas, tem começo e tem fim esse segmento, esse tem começo e tem fim, esse segmento tem começo e tem fim, e esse tem começo e tem fim, só por segmentos de reta. É uma figura que está fechada, ó lá, e não se cruza. Então, esse daqui é um polígono, né? Uma figura fechada. Bom, enfim, o polígono ele tem algumas classificações. O polígono ele pode ser, quando for um polígono, ele pode ser um polígono regular ou um polígono irregular. Quando que o polígono é classificado como regular? Quando todos os lados, com a mesma medida. Olha lá, ele possui todos os lados com a mesma medida. Aí será um polígono regular. Um exemplo disso, vamos fazer aqui um quadrado. Tá certo? Com a mesma medida. Todos os lados com a mesma medida. Aí, ó. Ok? Esse daqui é um polígono regular. Todos os lados têm a mesma medida. E quando é que o polígono é irregular? Quando pelo menos um dos lados tiver a medida diferente, né? Ou possuir pelo menos um lado com medida diferente. Um exemplo disso pode ser segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, né? Todos com começo e fim. Esse retângulo é um polígono que é irregular. Por quê? Porque esse lado é menor do que esse. Então, sempre que tiver pelo menos um lado com medida diferente, essa medida é diferente dessa. Aí, ele já é um polígono irregular. Então, é fácil, né? Reconhecer o que é um polígono. Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas e tem que ser uma figura fechada.
ela pode se classificar, ele pode se classificar, melhor dizendo, ele pode ser regular ou ele pode ser irregular, conforme aparece aqui, ó, regular ou irregular. Outra característica, outra possibilidade, ó, então assim, além do polígono ser regular ou irregular, uma outra classificação é se ele é convexo ou não convexo. Então, como é que eu vou verificar se um polígono é convexo? A conexão de dois pontos, o polígono vai ser convexo quando a conexão de dois pontos quaisquer dentro, né, sempre poderá ocorrer por uma linha reta que nunca sairá do polígono. Um exemplo disso, ó, vamos pegar aqui, vou fazer de novo esse quadrado, ó, uma figura qualquer. Isso aqui é um polígono, ok? E qualquer segmento de reta ali dentro, olha, a conexão de dois pontos quaisquer. Eu vou colocar dois pontos aqui, ó, esse ponto e esse. E eu consigo fazer a conexão desses dois pontos com uma reta. E essa reta não sai de dentro do polígono. Então ele é chamado de convexo. Olha lá, eu posso pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui e fazer a conexão desses dois pontos com um segmento de reta. Olha lá, ó, tá vendo? Aí, ó. Então, ele não sai. Vou unir dois pontos dentro do polígono e a reta que eu tracei para unir esses dois pontos, né, não sai aí de dentro do polígono. Oh, legal? Olha lá. Então, quando é convexo? Quando há conexão de dois pontos quaisquer, sempre poderá ocorrer com uma reta que nunca sairá do polígono. Na verdade, você pode acrescentar, né, com um segmento de reta aí. Legal? Aí, ó, eu posso fazer um ponto aqui e outro aqui, conectar, vira um segmento de reta, não é? Olha lá, ó. E ele não sai aí de dentro do polígono, de dentro da figura. Eu vou até mudar aqui, ó, quer ver, ó? Como por segmento de reta, porque ele vira um segmento, né, ó? Com um, ok? Vamos por segue, ó. Ok? Olha lá, ó. Com um segmento de reta, que nunca sairá do polígono, né? Porque a reta ela não tem fim, ela continua, né? Ela é infinita para os dois lados. E quando tem o ponto aqui é um segmento, ela não é uma reta, é um segmento e um segmento. A reta não tem nem começo nem fim. Ah, enfim, e quando é que o polígono não será convexo? Ou melhor, um polígono não convexo, quando será? Acontecerá um polígono não convexo, ó, ele poderá ocorrer, o polígono não será convexo, né? Quando puder ocorrer a conexão de dois pontos com o uso de um segmento de reta que sairá do polígono. Você quer ver um exemplo? Ó, esse polígono aqui nós fizemos dois pontos, e em nenhum momento a reta, ou segmento de reta, que uniu os dois pontos, saiu do polígono. Agora esse polígono aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Segmento de reta, né? Ó, tem começo e tem fim, ó, todos com começo e fim, tá vendo? Olha lá, ó, segmento de reta, tá vendo? Ó, olha lá, ó, esse é um polígono feito com segmentos de reta, com começo e fim, e é uma figura fechada. Agora observe o seguinte, ó, se eu fizer um ponto aqui, outro aqui, e unir com um segmento de reta, a reta fica toda dentro desse polígono, tá? Há essa possibilidade. Mas também há a possibilidade, olha aqui, ó, de eu fazer um ponto aqui e outro aqui. E os dois pontos estão dentro do polígono, não é? E se eu unir esses dois pontos com um segmento de reta, olha aqui, ó, esse trecho aqui do segmento de reta, ele está fora do polígono. Então esse polígono não é um polígono convexo. Existem outras possibilidades, né? Eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui, unir esses dois pontos, ó lá, com um segmento de reta, e esse pedaço aqui, ó lá, ó, está fora do segmento de reta. Então, ou melhor, está fora do polígono. Se existe segmento de reta que fique fora do polígono, esse polígono aqui, ele é um polígono não convexo. É fácil, é tranquilo para entender, né? Dei aqui alguns exemplos, então. Olha lá, ó. Polígonos regulares. Por que os polígonos são regulares mesmo? Olha lá. Todos os lados com a mesma medida. Então fizemos aqui um quadrado, né, um quadrilátero. Todos os lados, você percebe que tem a mesma medida. É um polígono regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos um hexágono. Todos os lados com a mesma medida. É um polígono regular. É um polígono porque tem segmentos de reta, lá, todos com início e fim,
e a figura está fechada. Olha lá, figura fechada, né? Construída com segmentos de reta. Todos aqui têm começo e têm fim. Começa aqui e termina aqui. Legal, fácil, né? E quando é que então será irregular? Olha lá, irregular. Quando pelo menos um lado com medida diferente. Tá vendo esse retângulo aqui, ó? Esse lado aqui, por exemplo, ó, superior, é diferente desse lado aqui que está na vertical. Então, quando acontece lados com tamanhos diferentes, né? Significa que o polígono é irregular. A mesma coisa para esse triângulo, ó. É um polígono construído com segmentos de reta, com começo e fim, figura fechada, mas essa lateral aqui do triângulo tem um tamanho diferente da base dele. Então, é irregular. Fácil reconhecer, né? Aqui, ó, convexos, né? Dei aqui alguns exemplos já dos convexos. Está aqui, ó, convexo, ó, fizemos aqui um retângulo, né? É a mesma história, ó, esse quadrado. Qualquer dois pontos que eu fizer aqui dentro, se eu unir esses dois pontos com um segmento de reta, o segmento de reta sempre ficará dentro aqui, ó, desse polígono. Tá vendo, ó? Ele sempre ficará dentro do polígono, em qualquer lugar que eu faça. A mesma coisa com esse hexágono, ó. Se eu fizer um ponto aqui, e unir esses dois pontos com um segmento de reta, a reta todinha, todo o segmento, está dentro do polígono. Então ele é convexo. Aqui é aquele exemplo de não convexo, lembra? Ó, esse aqui eu fiz questão de colocar as medidas, ó. Todos têm 12 centímetros, todos os segmentos com 12 centímetros, todos os lados com 12 centímetros. Então indica que esse aqui é um polígono regular, não é? Todos os lados com a mesma medida. E ele não é convexo. Por quê? Porque eu posso fazer um ponto aqui, outro ponto aqui, unir esses dois pontos com um segmento de reta, e olha só esse trecho aqui, ó, desse segmento, ó, está fora do polígono. Se existe segmento de reta fora do polígono, não é convexo. A mesma coisa é esse caso. Olha lá, eu posso fazer um ponto aqui e um ponto aqui, e posso uni-los com um segmento de reta, e fica totalmente dentro do polígono. Só que tem a possibilidade, ó, de eu fazer esse ponto e esse, e ao unir esses dois pontos, olha lá, esse pedaço aqui, esse trecho do segmento de reta, está fora do nosso polígono. Então, esse polígono aqui, ele não é um polígono convexo, ok? Tranquilo, né? Se a reta ficar dentro do polígono, é convexo. Se um pedaço dela sair do polígono, ele não é convexo. E, finalmente, aqui, dois exemplos que não são polígonos. Esse é até parecido com o de cima, né? Ó, ele não é polígono por quê? Aqui, ó, esse segmento de reta está cruzando esse segmento de reta. E não pode cruzar. Eles só podem se encostar nas extremidades, no início e no fim. Olha lá, ó, início e fim, né? Ó, sempre com início e fim. Aqui, ó, segmento de reta legal, segmento de reta e segmento de reta. Mas a figura está aberta em cima. Então também não é um polígono. Então quando ele não vai ser polígono? Quando tiver figura, uma figura curva, por exemplo, não é? Se eu tiver uma figura assim, por exemplo, olha lá, ó, isso aqui não é um polígono. Por que que não é um polígono? Né? Vamos até colocar ele aqui embaixo, ó. Por que que essa figura aqui que parece um D, ó, não é um polígono? Você sabe me dizer por quê? Porque essa figura aqui não foi construída só com segmentos de reta. Olha lá, ó, não é polígono. Polígono tem que ter segmentos de reta, todos retos. Aqui tem uma linha curva, aqui, ó, é segmento de reta perfeito. Essa linha curva diz que não é um polígono. Tranquilo? Fácil. Espero ter te ajudado, né? Espero que você tenha aprendido aí, ou melhorado, né, na sua classificação, no reconhecimento de que é um polígono, do que é um polígono e qual é a sua classificação. Bom, essa foi a videoaula de hoje e foi sobre polígonos. Espero que eu tenha te atendido, que você tenha gostado. E se você gostou, deixa uma like pra gente, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.